Olá, amigos da Novo Tempo. Seja bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Ao longo dessa semana, estamos aprendendo mais sobre o livro do Apocalipse. E hoje chegamos a um tema muito especial, que é um tema central na Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a respeito da volta de Cristo a essa terra em glória e majestade. Você sabe que há muitas divergências, há muitos pensamentos diferentes a respeito desse tema. Será que vai haver um arrebatamento secreto da igreja? Será que Jesus já voltou, como alguns ensinam? Será que ele volta de fato? E se vai voltar, como será a sua vinda? O que acontecerá no momento em que ele voltar? Todas essas perguntas iremos responder no programa de hoje. Então quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a se juntar a esse grupo de amigos que estão aqui no Cevisa ao longo dessas semanas, aprendendo mais sobre a Palavra de Deus. E vamos nos voltar para Apocalipse, de uma forma especial, o capítulo 19, onde nós vamos entender um pouquinho mais do tema da volta de Jesus. Esse mesmo tema da volta de Cristo, que hoje estamos tratando no programa, você poderá recapitulá-lo em uma de nossas igrejas adventistas perto da sua casa. Se você não tem um endereço, acesse o site encontreumaigreja.com.br. Ali, de uma forma simples e rápida, você identifica a igreja mais perto da sua casa. E você que mora em Guarulhos, eu estou todas as quartas-feiras no centro de Guarulhos, na Igreja Adventista Central de Guarulhos, que fica na rua Doutor Diogo de Farias, número 100. É às quartas-feiras à noite esta programação e você, para participar, tem que estar inscrito pelo site novotempo.com/Guarulhos, porque nós temos uma limitação de auditório. Então, a pessoa tem que estar inscrita para ter acesso ao nosso auditório. Se inscreva pelo site aí e participe também desses estudos, se você está aí próximo a Guarulhos, ok? Nós iremos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo de hoje e vamos aprender sobre esse tema extraordinário da volta de Jesus. Você que está em casa, se puder, feche seus olhos e participe comigo desta oração. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome por todas as bênçãos, por Teu cuidado, proteção e pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Nós não queremos seguir orientações humanas, nós não queremos seguir tradições, nós não queremos seguir achismos, nós queremos seguir a Tua Palavra. Por isso, mais uma vez, que ela fale alto ao nosso coração e que ao entrarmos em contato com as realidades desse livro, a nossa vida sofra as mudanças, os impactos que ela precisa para que um dia estejamos prontos para o Teu regresso. É em nome de Cristo que nós choramos. Amém. Quem sabe um dos temas mais radicais da Palavra de Deus seja a doutrina da volta de Cristo, porque isso nunca foi testemunhado. E quando isso acontecer, nós veremos fenômenos sobrenaturais nunca vistos e nós teremos fim à história do pecado, que já dura nesse planeta há cerca de 6.000 anos. Por isso eu queria chamar a sua atenção para entendermos esse assunto. Como terminará a história humana? Hollywood tem feito um esforço tremendo por tentar desvendar os mistérios do fim da história. Vocês conhecem vários filmes com esse teor escatológico, como o último deles, 2012, O Fim do Mundo, e esse filme foi produzido baseado num calendário maia, que no calendário terminava, o calendário terminava no dia 21 de dezembro de 2012, e muitos acharam que porque o calendário maia terminava, era o fim do mundo. E então Hollywood chegou até a produzir este filme. Como terminar a história humana? Hollywood não tem a resposta, porque eles não estão buscando a resposta na fonte autorizada, que é a Bíblia. Alguns ensinam, não, Jesus não vai voltar, é a igreja que vai ser arrebatada. E nós podemos estar em algum momento falando ao celular e de repente desaparecermos. Eles chamam isso de arrebatamento secreto. Será que isso é verdade? A Bíblia favorece essa doutrina, defendida por tantos? Pois bem, a segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas e no Apocalipse ela funciona como um dos temas centrais. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Vamos começar a dar uma olhada neste tema desde o primeiro capítulo. Apocalipse capítulo 1, olha para o verso 7. Que diz aí? Eis que vem com o quê? Com as nuvens e todo olho o verá. Jesus vem com as nuvens. Então, quando começa o Apocalipse, João já declara, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Olha, o primeiro texto que a gente lê já espanta essa ideia de que é alguma coisa secreta. Todo olho o verá. Agora vá para o último capítulo de Apocalipse, capítulo 22,
último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, e dê uma olhadinha no penúltimo verso, que é o verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, o quê? Venho sem demora. Amém. Vem o quê? Senhor Jesus. Quando começa o Apocalipse, a nota tônica é, eis que vem com as nuvens. Quando termina o Apocalipse, venho sem demora. Então, a nota tônica da Bíblia é a volta de Cristo. E existem mais ou menos umas 300 passagens falando a respeito desse tema. Aí eu pergunto, se a Bíblia tem 300 textos sobre a volta de Cristo, não é essa uma doutrina fundamental das Escrituras? Claro que é. E se há tantos textos, nós não podemos ficar em trevas quanto ao assunto. Então a Bíblia tem que nos esclarecer. Apocalipse capítulo 19 é um capítulo que também trata da volta de Jesus. E olhe para os versos 6 em diante. Apocalipse 19, versos 6 em diante. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então você tem claramente aí uma declaração de que Jesus voltou e ele reina. Então é um cântico celebrando a volta do Senhor. De fato, o capítulo 19 trata do júbilo no céu, da volta de Cristo. Então esse é um tema explorado dentro do livro do Apocalipse. No verso 11 em diante do mesmo capítulo, você tem agora uma cena pitoresca descrevendo a volta de Cristo. Olha que interessante. No capítulo 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestidas de linho finíssimo, branco e puro. E sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo regerá com seta de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmãos, que descrição linda, amigos. Jesus voltando, montado em um cavalo branco, seguido por todas as hostes angélicas também montadas em cavalos brancos. Não que Jesus vai voltar literalmente num cavalo branco, não é essa a ideia que a gente tem. Ele vem com todos os anjos, mas a ideia aqui é os cavalos de guerra. Jesus vem para estabelecer o seu reino. E quando Jesus vier, ele vai suplantar os reinos terrestres. Então a profecia apontou claramente que o mundo passaria pelo domínio de alguns impérios. Quando se estuda Daniel capítulo 2, nós aprendemos de que lá Daniel tem um sonho, e no sonho é dito, olha, vai vir Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma papal, e nos dias dos reis, o Senhor vai estabelecer o seu reino que vai durar para todo sempre. Então isso é o que está em Daniel 2,44. Nós aguardamos o estabelecimento do eterno reino de Cristo. E esse reino vai vir para dar solução a todos os problemas da humanidade. Então não pense você que nesse planeta um governo vai conseguir sucesso e alcançaremos a paz mundial. Isso é uma ilusão, à luz da profecia. A profecia diz que o mundo vai cada vez mais de mal a pior. Tiago fala isso. Os homens no tempo do fim serão avarentos, jactanciosos, blasfemadores, arrogantes, irreverentes, desobedientes, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. E é nesse contexto que Cristo volta. Então é o mundo da realidade. Lembra que eu falei para vocês num outro programa que Jesus só volta quando estiverem maduros os frutos, quer seja o bem, quer seja o mal? Pois nós cremos que o mal já está maduro. Nós já atingimos o limite da paciência divina com a maldade humana. Por que ele não voltou ainda? Porque o bem não maturou. O que falta ainda é o bem maturar em nossa vida. É a obra do Espírito que ainda está por terminar. É isso que falta.
Pois bem, pensando na volta de Cristo, vamos então saber alguns detalhes a respeito da mesma. Primeiro, ela vai ser secreta, o texto nós já lemos, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Há um detalhe nesse texto interessante. Aí diz que todo olho verá até quantos o traspassaram. Sabe o que a Bíblia está profetizando? Que aqueles que mataram a Cristo haverão de ressuscitar só para vê-lo voltar. De fato, a Bíblia menciona que há 2 grupos de perdidos que vão ressuscitar para vê-lo voltar. São 2 exceções que a Bíblia apresenta. A primeira está aqui, em Apocalipse 1:7, quando diz que aqueles que traspassaram a Cristo, que o crucificaram, vão ressuscitar para vê-lo voltar e vão morrer na volta dele novamente. E a outra exceção aparece em Mateus 27, 54 a 56, quando Jesus declara que aqueles que estavam participando do seu julgamento também o veriam voltar. Então, quem estava envolvido no julgamento de Cristo, quando eles os acusam injustamente, e se perderam, vão ressuscitar para vê-lo voltar e tornarão a morrer. Quem estava nas cenas da crucifixão, quem crucificou a Cristo e não se arrependeu, também vai ressuscitar para vê-lo voltar e morrer novamente. São 2 exceções que a Bíblia apresenta. Então Jesus virá e todo olho verá. Todos os que estiverem vivos verão Jesus voltar. E esses ímpios, mencionados nessas 2 exceções, também ressuscitarão para vê-lo voltar. E todos os salvos de todas as eras ressuscitarão no momento da volta dele, como nós veremos daqui a pouco. Em Mateus 24, 27, Jesus faz uma declaração. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, se Jesus comparou a sua vinda à manifestação de um relâmpago no céu, o que há de secreto nisso? O que há de secreto em sua vinda, se ela é comparada a um relâmpago, que todos podem ver? Então Jesus está se referindo a isso para mostrar que a volta dele chamará a atenção do mundo. Todos voltarão seus olhos para esse fenômeno. Quem virá com Jesus? Ele virá. E quem virá com ele? Ele diz assim em Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem é que acompanha Jesus? Todos os anjos. Todos. Lembra que nós estudamos aqui sobre a abertura dos 7 selos? E quando chegamos em Apocalipse 8:1, quando o 7º selo é aberto, houve silêncio no céu, meia hora. Lembra que nós vimos que essa meia hora é mais ou menos uma semana literal? Por que o céu está em silêncio? Por que não há música? Porque não tem anjos lá. E por que eles não estão lá nesse momento? Porque eles vieram com Cristo. Todos vieram com Cristo. Então ele declarou isso, eu venho, mas todos os anjos virão comigo. Você imagina olhar para esse céu nosso hoje e ver Cristo voltando e o céu abarrotado de anjos? Essa cena nunca aconteceu. Vai ser algo extraordinário e eu quero estar vivo para ver. Qual será a missão dos anjos? Por que todos virão? Eles irão com uma missão. E sabe qual é a missão deles? Olha o que Jesus falou. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Qual será a missão dos anjos? Reunir os escolhidos. O que quer dizer isso? A missão dos anjos será vir reunir as famílias, reunir o esposo, a esposa que ele havia perdido, devolver os filhos aos pais que eles perderam, devolver os pais aos filhos, devolver irmãos aos irmãos. Essa será a missão dos anjos. Amigo, o bem mais precioso que Deus deu para nós nessa terra foi a nossa família. E já pensou, a gente lamenta tanto a dor, né, a saudade de alguém que a gente ama e que a gente perdeu. Eu mesmo já perdi um irmão carnal, perdi meu pai. Que tristeza é você ter que ir a um cemitério e deixar ali uma pessoa que você conviveu desde que você tem consciência de vida. Alguém que você amava, respeitava, alguém que fazia tudo por você.
e você ter que deixar essa pessoa num cemitério, na terra. E certamente eu estou falando para alguém que sente dor no coração porque perdeu alguém que muito ama. E às vezes a gente deita na cama e a memória vem, lembrando-se dessas pessoas. Quanta gente, quantas pessoas amadas nos rodeiam. E vez por outra temos que ir até o cemitério para deixar um desses queridos. Os anjos virão para acabar com esse problema. E eles vão pegar os nossos familiares, vão reunir as famílias. Por isso a coisa mais preciosa que nós temos hoje é a família. O diabo vai fazer de tudo para destruir nossa família. Sabe por quê? Porque se ele destrói a nossa família, ele acaba com a nossa vida espiritual. Ele vai fazer de tudo para destruir a família. É um alvo de Satanás hoje acabar com as famílias. É por isso que nós queremos ir para o céu, mas nós não queremos ir sozinhos. Nós queremos levar nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. E é por isso que vocês estão aprendendo aqui. Vocês não estão aqui para guardar para vocês, para acumular conhecimento. Vocês estão aqui para aprender e para levar para os outros. Se isso está beneficiando você de alguma forma, você tem que beneficiar outros. Se você quer ir para o céu, almeja o céu, você tem que levar mais alguém com você. E outro dia eu vi que Charles Spurgeon, certa vez, disse assim: se você não está levando ninguém para o céu, você não está indo para lá. Se você não está levando ninguém para o céu, disse Charles Spurgeon, você não está indo para lá. Que verdade! Se eu acredito no céu, se isso é uma realidade para mim, eu vou querer isso só para mim? Não, eu tenho que levar outros. Quantos mais eu puder. E começa dentro de casa. Começa com as pessoas que nós amamos. O que será o céu sem os filhos que você tem? Sem a sua esposa, sem o seu esposo, sem os pais. Então nós temos que batalhar por nossa família. Nós temos que batalhar por esse preparo. E a missão dos anjos vai ser esta: reunir todas as famílias e levá-las para o céu. Amigos, nós vamos nos encontrar com os nossos queridos, porque a ressurreição é uma doutrina bíblica. Jesus falou em João 5:28, né? Não vos admireis, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos. Os salvos na volta dele, os ímpios 1000 anos depois, como nós veremos agora. Quando Jesus volta, o que acontece com os justos que estão mortos? As pessoas que aceitaram o plano da salvação. Desde o Antigo Testamento, as pessoas que levavam animais para o santuário, que criam na vinda do Messias. Depois, os cristãos pós-cruz, que acreditam em Jesus como Salvador do mundo. Eles morreram crendo. O que vai acontecer com estes na volta de Cristo? O apóstolo Paulo responde: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E aqui eu chamo a sua atenção para mais um detalhe. Todas as vezes que a Bíblia menciona a respeito da morte, a expressão mais comum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que os mortos estão dormindo. E por que usa-se esta analogia? Porque é um estado de inconsciência. Eu acabei de acordar há um tempo atrás e eu dormi 8 horas. Eu não percebi que haviam se passado 8 horas, porque quem dorme não tem consciência de tempo. Assim é quem morre. Quem morreu há 300 anos, ele fechou os olhos na hora da morte e ele vai abri-los, se estiver salvo, na volta de Cristo. Para nós se passaram 300 anos, para a história humana, para ele não. Ele fechou os olhos e abriu. Mas pastor, então ele não está no céu com Deus? Claro que não, isso é uma mentira. Pastor, então ele não se encarnou em outra pessoa? Não, isso é outra mentira. Pastor, ele não está no purgatório? Não, isso é outra mentira. Quem morreu está morto. Outro dia eu vi uma coisa que é até meio jocosa, né? Uma pessoa quando morre, se ninguém levar, nem para o cemitério ela vai. Morreu, se ninguém levar, nem para o cemitério ela vai. Alguém tem que levar. Ou seja, não sai dali. Então, amigos, a palavra de Deus é muito clara para ensinar para mim e para você que a morte é um sono. Ou seja, morreu, está dormindo. Não foi para o céu, não foi para o inferno, não foi para o purgatório, não se reencarnou, nada disso. Está dormindo e esperando a ressurreição, ou a primeira ou a segunda.
E aqui nós estamos falando de qual ressurreição? Da primeira. Então Paulo está dizendo, vocês não sejam ignorantes. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não quero que vocês ignorem esse tema. Vocês têm que saber. Saber o quê? Que todos os que morrem estão dormindo. E se vocês souberem isso, vocês terão esperança. Aí Paulo diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ele vai trazer, ele vai ressuscitar. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É Paulo quem está ensinando isso. A trombeta soará. Lembra da 7ª trombeta que nós estudamos aqui? A trombeta soará. Cristo descerá dos céus. E os mortos em Cristo, na volta dele, ressuscitam. Como? Já glorificados, com os corpos transformados, perfeitos, sem nenhuma mancha ou vestígio de pecado, e sobretudo sem tendência para o pecado. Porque a natureza carnal que nós carregamos hoje, que é essa tendência para o pecado, ela vai ser tirada de nós nesse ato, que nós chamamos de glorificação. Então, o que é glorificação? É a transformação física que o nosso corpo sofrerá no momento da volta de Cristo, quando todos os defeitos de pecado desaparecerão e o nosso corpo será um corpo imarcessível de glória. Uma outra pergunta: o que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Com quem está vivo sobre a terra? Paulo responde: eis que vos digo o mistério, nem todos o quê? Mais uma vez, Paulo compara a morte a um sono. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, já foram transformados. E nós, quem estiver vivo, seremos transformados. Então, os vivos serão transformados no momento da volta de Jesus. Cláudia? Perdão, pastor, que tipo de transformação seria essa? Todos os defeitos que o pecado provocou, eles desaparecerão. Uma pessoa tem um defeito físico, mental, tudo vai desaparecer. Então, nós vamos conservar a nossa fisionomia, a nossa estatura, só que num corpo de glória agora. É esse próprio corpo que nós temos, só que sem qualquer vestígio do pecado. Perfeito, como era Adão quando saiu das mãos de Deus. E esse corpo vai ser passível de desenvolvimento. E a humanidade salva, ela vai se desenvolver em estatura física, mental, intelectual, até atingirmos a plenitude que era Adão, que Adão poderia ter chegado após ser criado. E um bebê de 2 meses, digamos assim? Ele vai se desenvolver. Normalmente. Então, quando Jesus voltar, crianças serão levadas para os céus. Mas haverá um momento que não haverá mais crianças no céu, porque todas elas terão crescido. Como saber se uma das crianças tinha tendência para o mal? Todas têm. Davi declarou no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós temos já tendência para o mal por nascimento. Isso é uma herança de Adão. Então, quando uma pessoa nasce, ela já nasce com propensão para o mal. Ela tem a natureza carnal em si. E quando ela se converte, Deus implanta a espiritual. Então, o ímpio que nunca aceitou a Cristo, ele não tem conflito, porque ele tem uma natureza carnal. Ele segue a natureza e tudo está bem. Mas quando alguém se converte, Deus implanta a espiritual. É aí que o conflito se instala, porque agora elas começam a brigar pelo controle da mente. Então, o cristão, ele vive uma eterna luta. E a criança que ainda não optou pelo bem ou pelo mal, como será assim, a situação dela perante a volta de Eu Cristo? penso que todas serão salvas. Todas? Todas. Porque tem inocência ainda. Porque tem inocência. Porque se eu sou julgado pela luz que eu tenho, e a criança não teve a oportunidade, não só a criança, vamos pensar também em pessoas especiais, que não têm a capacidade do raciocínio. Deus, na minha visão, Deus salvará todas essas pessoas. Porque se Deus condená-las sem que elas escolham o mal, Deus seria injusto. Então, na minha visão, é que todas as crianças que morrem inocentes, elas serão salvas. E também as pessoas especiais. Obrigada.
Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, vamos aprender mais a respeito desse tema da volta de Cristo. Já já voltamos. Toque em mim, apenas um toque em mim, toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim. Eu vim aqui, Jesus, para receber de ti uma porção maior do teu favor. Não quero receber riquezas nem poder. Eu vim aqui, Jesus, apenas para toque em mim, toque em mim, toque em mim. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre a volta de Cristo e nós temos aqui um presente para você. Essa revista do programa. Todos os temas que aqui estamos abordando encontram-se nessa revista e ela é um presente da Novo Tempo para você. Se você quiser solicitar uma para a sua casa, inteiramente grátis, você pode ligar para o nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Ligue em horário comercial. E se você tiver acesso à internet, acesse o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai ver essa revista e vai poder pedir através de um formulário online. Num prazo de 15 a 20 dias, ela chega em sua casa. Nós estávamos falando a respeito da volta de Cristo e Paulo está dizendo que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão e os justos vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Transformação instantânea. E todos os defeitos físicos desaparecerão. E nós teremos um corpo de glória, como tinha Adão e Eva ao saírem das mãos do Criador. Agora uma próxima pergunta. O que acontecerá com os ímpios que estão mortos? Antes, Ana? Pastor, o senhor falou que os ímpios que estão mortos e que eles participaram da crucificação de Jesus, eles vão ressuscitar só para ver a volta, né? Então quer dizer que Jesus ele volta no mesmo corpo, naquele corpo humano que ele foi crucificado? Sim. Jesus volta no mesmo corpo humano que ele tinha após a ressurreição. Lembra que ele tinha um corpo humano, ele se encarnou, viveu 33 anos, foi crucificado, ressuscitou. Agora você tem um Cristo com um corpo ressurreto. E esse corpo é o que ele vai voltar nele. Então nós acreditamos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Da Trindade, só Deus Filho se encarnou. Ele se fez homem. Então, para todos sempre, Jesus será Deus homem. Ele nunca deixará de ser homem. Pela eternidade, ele é Deus homem. Então, esse corpo é o que ele vai voltar. É claro que ele é Deus homem, mas por ser Deus, ele não perdeu nenhum de seus atributos. Ele continua onipresente, onisciente, onipotente, da mesma maneira. Rosa? Ok, esse corpo de Jesus glorificado, ele mantém algumas coisas como memorial daquilo que aconteceu na vida terrena de Jesus, por exemplo, as marcas dos cravos. Ele manterá. Inclusive existe um profeta no Antigo Testamento, me lembro passagem agora, onde ele diz assim, ele faz uma profecia, onde as pessoas perguntarão, que feridas são essas em tuas mãos? E então Jesus responderá, são as feridas com que fui ferido na casa de amigos meus. Então, por toda a eternidade, os cravos nas mãos de Cristo
será um testemunho do plano da salvação, do seu amor e da história da humanidade. Nós ressuscitaremos à semelhança de Jesus. Certo? Então também teremos corpos glorificados, né, transformados, sem defeito. Será que teremos alguma cicatriz como memorial? Eu penso que não. Eu entendo que a única cicatriz que vai ficar pela eternidade são as marcas nas mãos. E essa profecia, me parece que de Zacarias, é o que nos ajuda a entender que elas estarão eternamente. Agora nós não teremos. O que nós vamos ter é a consciência de onde viemos, do tempo que vivemos nessa terra, de como foi a experiência humana e tudo que nós passamos aqui e a graça de Cristo, como atua em nossa vida para nos levar ao céu. Sim, porque a minha pergunta tem a ver com isso, com a individualidade. Nós somos salvos como criaturas integrais, como certo. Holisticamente, né? Nós somos um todo. E, portanto, nós manteremos a nossa identidade. A sua identidade. Exatamente. Você saberá quem foi você, quem é você, quais são os seus parentes, você saberá. Nós não perderemos essa nossa identidade. A individualidade ela será mantida. Isso é importante porque a redenção é para manter, é para salvar o homem todo. O completo. O indivíduo, é verdade. Então a obra é completa. E as mágoas que há entre as pessoas também desaparecerão? Elas têm que desaparecer antes disso. Antes disso. Ela tem que desaparecer antes disso. Porque a gente sofre, né? A gente ofende e é ofendido. Mas Jesus falou assim, se vocês não perdoarem aqueles que vos ofendem, o vosso Pai também não vai perdoar vocês. Então tudo tem que ser resolvido agora. Porque esse momento é para quem já foi resolvido o problema. Então, é verdade que nós ofendemos as pessoas, que pessoas nos ofendem, mas é a graça de Cristo em nossa vida que nos ajuda a perdoar. E o perdão é terapêutico, né? É verdade. Então nós temos que resolver todos os problemas. A Bíblia diz assim, não deixais que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ou seja, não ponha a cabeça no travesseiro com algum problema para ser resolvido com alguém. Nós temos que viver em paz com todos. Dormir tranquilamente. Dormir tranquilamente. O que vai acontecer então com os ímpios que estiverem mortos? O Apocalipse 20, verso 5 diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então acontece a ressurreição dos justos e os ímpios não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Isso quer dizer que a segunda ressurreição, a dos ímpios, ela só acontece 1000 anos depois da volta de Cristo. Então os ímpios que estão mortos, com exceção daquelas duas classes que Jesus mencionou, todos continuarão mortos. Então os ímpios não verão Jesus voltar, os ímpios que estão mortos, eles não verão. Outro dia alguém me perguntou, mas pastor, Apocalipse 1:7 não diz que todo olho verá? Eu disse, é verdade, mas o ímpio que está morto nem olho tem mais, a terra já comeu, né? Eu dei uma resposta simples para ele, mas que é uma grande verdade. Então nem olho ele tem mais, a terra já comeu. Então quem está perdido e morto, ele não vai ver a volta de Cristo, certo? Excetuando aqueles dois casos que eu mencionei para vocês. O que mais diz a Bíblia? E o ímpio que estiver vivo? O que vai acontecer com ele quando Jesus voltar? Nós já lemos esse texto com vocês aqui, né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a volta de Cristo em glória e majestade e todos os fenômenos que acompanharão essa vinda, como já vimos aqui, terremotos, maremotos, ilhas movidas dos seus lugares, queda das 7 pragas, tudo isso vai matar muitos ímpios e os que sobrarem morrerão na volta dele no esplendor da sua vinda. Manuel, não é isso? Pastor Arilton, nós sabemos que os ímpios são todos aqueles que se decidiram em não seguir ao Senhor. É verdade. Né? E quanto àqueles que desconheceram completamente a palavra e assim morreram, sem tomar nenhuma decisão, porque não tinham conhecimento pleno de Deus, né? Como ficaria a situação deles?
A pergunta sua é muito pertinente e é verdade, principalmente para um período da Idade Média, onde você não tinha a palavra de Deus como tem hoje na mão de todas as pessoas. O conhecimento da Bíblia era muito escasso. Então, uma pessoa que nunca teve contato com a palavra de Deus, como é que Deus vai julgá-la para definir salvação ou perdição? Tem um texto de Paulo que nos ajuda muito, no livro de Romanos. Dê uma olhadinha no primeiro capítulo de Romanos, o que Paulo nos ensina sobre esse tema. Romanos, no capítulo 1, dê uma olhadinha para o versículo 20, que diz aí: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua glória, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, para quem não tem a revelação especial que é a Bíblia, sobra a revelação geral que é a natureza. Então, o contato que uma pessoa tem com a natureza dá a ela impressões a respeito de quem é Deus. E, de fato, quando você olha para a natureza, você percebe em toda a perfeição do nosso ecossistema que há um arquiteto inteligente por detrás disso tudo. Então, muitas pessoas não tiveram contato com a Bíblia, mas o contato que elas têm, a revelação que elas têm de Deus, foi através da natureza. E, além da natureza, há a impressão do Espírito Santo na mente. Porque o Espírito Santo não trabalha só com quem tem uma Bíblia na mão. O Espírito Santo trabalha com todo ser humano desde o seu nascimento. Então, é essas impressões do Espírito, é a revelação geral da natureza, é que vai trazer ele algum conhecimento da divindade. E é por esse conhecimento que a pessoa vai ser julgada. Nós nunca seremos julgados por algo que nós não conhecemos. Certo? Não há expectativa nenhuma. Nenhuma. Então, eu sou julgado pela luz que eu tenho. Francisca? Pastor, mas aí não seria um contrassenso? Porque a palavra diz que Jesus só voltará quando todos tiverem acesso à palavra. Uhum. Então, para mim, ficou um contrassenso, porque se eu vivo lá nas cavernas, né, eu sou um índio, um matuto lá, não tenho acesso a nada. Então, a palavra vai ter que chegar a mim de qualquer forma. De alguma forma vai ter que chegar. Senão Jesus não voltará. Exato, de alguma forma vai ter que chegar. Agora, como lá diz que este evangelho do reino será pregado, essa pregação pode ser através da palavra, de um mensageiro, de um canal de comunicação, de uma pessoa que conhecia, ou até mesmo através das impressões do Espírito Santo. Quando falta o agente humano, Deus, Ele mesmo, trabalha com as pessoas. A natureza vai fazer a sua parte em revelando algo do amor de Deus, mas as impressões do Espírito na vida dessa pessoa são diárias. Então, de alguma forma, todos serão alcançados. Ninguém pode ser julgado por algo que ele não conhece. Então, Deus fará um milagre, sem dúvida. Podemos, então, concluir que existem algumas luzes para a revelação de Deus, e uma delas é a revelação da natureza. Que nós chamamos de geral, né? Geral, e a da consciência. Da consciência. Onde trabalha o Espírito Santo. E a Bíblia chamamos de revelação especial. Portanto, se uma tribo a qual nunca ninguém teve acesso, que não recebeu a palavra do Evangelho pregada, ela tem para si a pregação através da consciência e da natureza. Exatamente. E você vai ter aqui no próprio texto de Paulo, eu não achei o verso aqui especificamente, mas aqui mesmo no capítulo 1, depois no capítulo 2, Romanos 1 e 2 é um capítulo onde Paulo discute isso. E Paulo tem um verso aqui, onde ele diz claramente assim, que Deus, Ele trabalha na nossa mente e o ser humano, por natureza, ele tem uma certa percepção daquilo que é certo e que é errado, a despeito das divergências culturais. Isso não significa que alguém é salvo fora de Cristo, porque Cristo está presente nessa revelação também. Nessa revelação também. Por exemplo, falando sobre essa questão de conhecimento do Evangelho e da impressão cultural. Independente da cultura,
o ter relação sexual com a mãe, independente da cultura, isso será visto como um erro. Então, há coisas que Deus coloca na nossa mente como um senso do que é certo e que é errado. E todo ser humano tem isso. Então, independente da cultura, tem coisas que são nocivas, erradas, independente da cultura. Como, por exemplo, o ter relação sexual com a mãe. Então, estas coisas é que Deus vai colocando na mente das pessoas, que vai servir como um termômetro para o conhecimento que ela tem e pelo juízo que ela vai enfrentar. Todos um dia virão a juízo. E será pela luz que nós temos. Um outro detalhe. Jesus voltará quando? Essa é uma pergunta tão comum, né? Todos fazem essa pergunta. Todos querem saber quando ele vai voltar. A resposta que nós temos é na palavra de Deus. E Jesus disse assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém o quê? Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão quem? O Pai. Então ninguém sabe quando Jesus voltará à Terra. E você vai encontrar por aí, vira e mexe, pessoas marcando datas. Primeiro marcaram para o ano 1000, né? Aí Jesus não veio, depois marcaram para o ano 2000. Aí até o ditado ficou popular, de 1000 passará, mas 2000 não chegará. A gente cresceu ouvindo isso, né? Aí chegou o ano 2000, Jesus não voltou. E aí todo mundo se frustra. Então, as pessoas que tentam marcar datas, elas estão agindo contrário ao que a palavra de Deus revela. Porque Jesus foi claro em dizer, ninguém sabe o dia nem a hora. Agora, ainda que nós não saibamos o dia nem a hora, nós sabemos a proximidade, porque Jesus deixou para nós os sinais. E os sinais são como placas indicativas de que o fim se aproxima. Sim, meu amigo. Pastor, aí quando Jesus fala para o discípulo que o dia nem a hora ninguém sabe, aí ele ainda estava com os discípulos. Estava. Será que agora ele no céu, com o Pai, ele não sabe o dia que ele tem que vir nem a hora? Aí você mencionou uma coisa interessante. Ele diz aqui, ó, ninguém sabe, os anjos não sabem nem o Filho. Mas ele está dizendo isso enquanto encarnado aqui na Terra. O sentido do texto é, como homem, como Deus homem, eu não sei. Certo? Na natureza humana, Jesus não sabia. Mas como ele é Deus, como Deus, ele sabe. Porque a natureza divina dele dá a ele a onisciência. Então, em todo momento, Cristo soube de todo o plano da salvação, do início ao fim. Mas quando ele se encarnou como homem nessa terra, por 33 anos, ele não usou os atributos da divindade para benefício próprio. Então, como homem, ele declarou, eu não sei. Como Jesus, homem, eu não sei o dia da vinda. Agora, é claro que ele, Deus, ele sabe. Ok. Então, é a gente entender bem essa separação da natureza divina e da natureza humana. Desculpa, eu vou voltar um pouquinho aqui. Em Apocalipse 19, 17, ele diz que, 19, 16, diz, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na sua coxa? Como assim? Essa é uma figura de linguagem, né? Não vai ser uma cena real, Jesus montado num cavalo voltando. Mas a ideia que o Apocalipse descreve, é que ele está montado num cavalo branco, ele tem um manto, no manto está escrito e também na coxa, certamente na veste que cobre a coxa, porque o manto era superior, né, a essa túnica. Então imaginamos que na túnica, à altura da coxa, também estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse é o reconhecimento, né? É o reconhecimento que ele é quem tem que reinar. Ele é o rei acima de todos. Esse é o reino que vai durar para sempre, o reino de Cristo. Obrigada. E qual é a notícia maravilhosa? É que nós podemos ser cidadãos desse reino. Ele vai estabelecer o seu reino e nós poderemos ser cidadãos desse reino. Quais as condições de vida após a volta de Jesus? Jesus volta. E após a vinda dele, qual será a condição de vida? Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, quando Jesus voltar, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Esse mundo não é um verdadeiro vale de lágrimas? Um humorista italiano chamado Bini dizia, o verbo mais fácil de conjugar é eu choro, tu choras e ele chora. Esse é o verbo mais fácil de ser conjugado. O nosso mundo é um verdadeiro vale de lágrimas.
por causa das tristezas que nos alcançam todos os dias. E amigos, a doutrina da volta de Cristo é a que pode nos manter de pé diante das vicissitudes da vida. Só a crença na volta de Cristo para nos buscar é que pode alimentar-nos. Só essa crença. Eu estive visitando um casal no Rio de Janeiro há um tempo atrás e eles contavam para mim, da tristeza de uma filha adolescente que por um detalhe de um erro médico, uma moça linda com 19 anos, agora vai ficar num estado em coma vegetativo em cima de uma cama. Como que um pai e uma mãe dormem sabendo que a filha que tanto amam está lá naquele hospital, num estado vegetativo? Só a volta de Cristo para nos alimentar. Eu já acompanhei vários sepultamentos. Como que um pai e uma mãe levam um bebezinho de 2 meses num caixãozinho deste tamanho e deixa lá na terra e volta para casa sem o bebê? Só crendo na volta de Jesus. Como que você vai para o cemitério e deixa ali o seu pai, uma pessoa em quem você se espelhou a vida inteira, que você sabe que acordou todas as madrugadas para colocar o alimento em casa, e aquela pessoa tão querida, você deixa ele no cemitério? Só a volta de Cristo para resolver todos esses problemas. Mas a pergunta mais importante que eu faço para vocês é: você está se preparando para isso? Você já escolheu se preparar para a volta de Jesus? Porque se você não se preparar, a tua vida não adiantou de nada. Nós temos um teste aqui, a vida é um teste. E nós estamos sendo provados. Então eu queria que você pensasse muito nisso. Você que está em casa nos acompanhando, nós vamos ter uma música agora. E eu queria que enquanto Cíntia cantasse, você pensasse: está você pronto para a volta de Jesus? Pense nisso agora. Eu vim aqui, Jesus, para receber de ti uma porção maior do teu favor. Não quero receber riquezas nem poder. Eu vim aqui, Jesus, apenas pra pedir. Toque em mim, toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim, toque em mim. Toque em mim, toque em mim, apenas um toque em mim. Eu vim aqui, Jesus, para receber de ti uma porção maior do teu favor. Não quero receber riquezas nem poder. Eu vim aqui, Jesus, apenas para toque em mim,
A volta de Cristo a essa terra em glória e majestade será a solução de todos os problemas humanos, dos nossos problemas. Cedo ou tarde, eu e você, vamos nos deparar com coisas difíceis que aparentemente são insolúveis. Mas a volta de Cristo é a solução para tudo isso. E eu pergunto, você está se preparando? Você já tomou no seu coração a decisão de que a sua vida é de Cristo? E eu queria fazer uma oração especial com vocês hoje. Não sei se com todos. Mas eu queria perguntar para vocês hoje, quantos de vocês querem dizer agora para Jesus, Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor e eu quero me preparar para que quando o Senhor aparecer no céu, eu quero estar pronto para ir morar contigo. Eu vou pedir uma demonstração agora de vocês. E quem quiser, eu vou convidar para ficar de pé. Alguém quer? Então fica de pé. Seu coração é de Cristo? Você quer se preparar para o céu? Rosa. Seu coração é de Cristo? Se ele é, você quer ir para o céu? Então você fica de pé. Queremos ir todos, viu, Rosa? Juntos com você. Você que está em casa certamente tem um desejo no seu coração também de ir para esse céu. Eu queria orar por você também, para que nós nos preparássemos, porque Ele está voltando. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado porque como o Senhor testemunha esse grupo tão especial aqui no Cevisa, todos nós temos o desejo no coração de estarmos prontos para a Tua volta e de um dia irmos para os céus. Todos nós temos. Em casa, também muitas pessoas sentem esse mesmo desejo. E quem sabe muitas delas estão agora de pé ou talvez até ajoelhadas na sala da casa, desejosas de estarem prontas para a Tua volta. Por isso, Pai Santo, suplicamos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, encha o nosso coração e nos prepare para o grande dia da Tua volta. Nós não queremos ficar aqui, nós queremos ir para o céu quando o Senhor voltar. Por isso, nos abençoa, nos ajuda e nos salva. Em nome de Cristo, nós choramos. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, amigos. Por certo, Deus está fazendo uma obra em nosso coração, fará no nosso coração. E lembre-se de Filipenses 1, verso 6. Aquele que começou boa obra em vós, Ele há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.